para você uma ótima segunda-feira. Quero você com a sua lição na mão, porque hoje nós vamos falar sobre o espírito dos discípulos. A nossa lição começa trazendo o que está escrito no Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia a respeito da liberdade religiosa. E eu quero que você acompanhe comigo, porque é muito importante nós entendermos essa citação para entendermos o resto do assunto da semana. No nosso manual diz assim: liberdade religiosa inclui o direito de o ser humano ter ou adotar uma religião de sua escolha, de mudar de crença religiosa de acordo com a sua consciência, de manifestar sua religião individualmente ou em comunidade com outros crentes, em culto, observância, prática, testemunho e ensino, sujeito a respeitar os direitos equivalentes dos outros. Então, nós compreendemos que toda pessoa tem o direito de escolher a crença ao qual ela vai se apegar, a igreja ou ao grupo, a comunidade ao qual ela vai pertencer, respeitando totalmente as suas questões religiosas, mesmo que a escolha dela vá completamente ao oposto da minha. Ainda assim, é minha obrigação, enquanto cristão, respeitar a decisão desta pessoa. Primeiro, por uma questão de caráter, de entendermos que a decisão do outro cabe unicamente a ele, e segundo, porque o nosso manual deixa muito claro a questão da liberdade religiosa. E quando nós vamos à Bíblia, nós vemos em Jesus Cristo o maior exemplo de liberdade religiosa. Porque ele ia nas cidades, ele reunia as pessoas, ele pregava, mas em nenhum momento ele forçava, ele ameaçava, ele fazia nada que fizesse com que essas pessoas se sentissem obrigadas a segui-lo. Ele ensinava o certo. Agora, se você vai me seguir ou não, é uma escolha sua. É assim que Jesus agia. Só que o respeito de Jesus pela escolha das pessoas vai completamente ao oposto, em algumas situações, das ações dos discípulos em relação a isso. Os discípulos, eles estavam tão profundamente ali enraizados, tão apegados à cultura ao qual eles viviam, que eles muitas vezes não conseguiam agir da mesma forma que Jesus ou observar como Jesus agia para aprender com ele. Naquela época, tinha sim uma extrema intolerância com aqueles que eram considerados gentios, que não era, o povo judeu. Então, essas pessoas, elas já não eram muito bem vistas pelos discípulos. E o fato de Jesus se aproximar delas já era um pouco difícil para eles. E quando elas ainda rejeitavam a mensagem de Jesus, os discípulos ficavam transtornados, porque para eles era um absurdo pessoas que, do ponto de vista deles, nem mereciam ouvir Jesus, já estavam tendo essa oportunidade, ainda escolhiam rejeitar a palavra de Cristo. Então, eles ficavam revoltados com a decisão dos gentios. Em nenhuma área do nosso coração é mais enganoso do que quando a gente quer justificar o espírito de crueldade ou de retaliação, que é o que acontecia com os discípulos. Eles usavam a situação de que, não, vocês estão rejeitando o Cristo, como uma justificativa para retaliar os gentios. Não existe nada que possa ser feito, nenhuma situação, nenhuma circunstância onde a retaliação seja justificável. Porque no ministério de Jesus, nós vemos que em nenhum momento ele tenta intimidar, ameaçar, forçar as pessoas a seguir a Jesus ou a mudar os pensamentos, os hábitos, porque a missão dele fazia o quê? Com que essas pessoas, elas mudassem a sua vida por conta própria, que elas sentissem esse desejo, que elas conseguissem, como se olhar no espelho e ver o que precisava ser melhorado. E os discípulos não eram assim, eles queriam que essas pessoas, no primeiro contato, na primeira oração, já vissem o tanto que elas tinham de pecados e aceitassem essa mudança. Se os líderes cristãos de igrejas de todas as épocas, desde os discípulos até os nossos dias, tivessem o espírito que Cristo tinha para essa visão, para esse acolhimento com as pessoas que do ponto de vista humano não merecem,
muitas coisas teriam acontecido de forma diferente. Jesus nos disse claramente, lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 14, como que a gente deve reagir quando uma cidade, quando uma pessoa não quiser ouvir a nossa mensagem. E lá diz assim: se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Simplesmente o quê? Se retire. Sem causar atrito, sem caçar confusão, seguir em frente. Outra casa, outra família, outra tentativa, outro lugar. Mas não existem justificativas bíblicas para que a gente fique aí caçando confusão, tentando forçar as pessoas a aceitarem a nossa crença. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais de alguns relatos bíblicos que pode ser aí que você pense, será que existe uma contradição? Mas você vai entender melhor esse assunto comigo amanhã. E aproveita que você está aqui hoje e compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.